Olá, Jandira, tudo bem? Bem-vinda ao Jornal da Fora, tudo bem? Tá sem microfone, Jandira. O microfone está mudo. Ué, por que não quer desligar? Agora sim. Voltou. Tá mudo, Jandira, agora tá mudo. Saiu, pronto. Tá me ouvindo agora? Pronto. Sim. Agora sim. Eu tô respondendo no celular, quando você me puxou, eu tomei um susto. Tá tudo bem? E aí? Tudo bem, Glauco? Tudo bem, Miguel? Tudo certo. Jandira, muito bem-vinda aqui ao Jornal da Fora. Como é que está a situação no Congresso Nacional aí? Agora Bolsonaro preso, a oposição fazendo boicote, eles querem paralisar tudo, radicalizar. Como é que vocês vão enfrentar essa... Como é que vocês estão vendo isso? Olha, ele, primeiro, o seguinte, ele já vem obstruindo há algum tempo todas as sessões da Câmara, né? Eles obstruem todas as pautas, inclusive as pautas mais óbvias e importantes para a sociedade. Eles obstruem tudo em nome de pressionar para pautar o projeto da anistia política. Não é o pessoal que está no 8 de janeiro, eles querem anistiar Bolsonaro, né? Eles querem um rabicho do projeto para anistiar Bolsonaro e os militares de alta patente, inclusive alguns presos, né? Então, essa pressão vem. Com a situação que eles entraram a partir do Eduardo Bolsonaro, né, e das sanções articuladas e da virada da sociedade contra eles e contra o trabalho que eles fazem contra o Brasil, contra a economia, contra os direitos do povo, contra a democracia, sanção à Suprema Corte, essa coisa de trazer o imperialismo num formato que a gente nunca viu antes, de tentar definir a posição da Suprema Corte de um país, né? Tentar mudar a posição, paralisar uma investigação, salvar um investigado que tem milhões de provas de crime contra a democracia e outras, né? Então, eles tentaram fazer isso, a reação da sociedade foi ruim para eles, então eles tentam fazer com que a pauta saia desta e vá para a pauta da perseguição ao Bolsonaro, coitadinho do Bolsonaro, Alexandre de Moraes está exagerando, Alexandre de Moraes precisa ser impeachmentado, tem que votar anistia. Então, eles trabalham com essa decisão do Alexandre de Moraes, tentando puxar a pauta para o campo deles. Né? É isso que eles estão fazendo. Só que isso não tem sustentação por muito tempo, né? Até porque não vai haver reversão da posição do Alexandre de Moraes. A situação do Congresso, da Câmara e do Senado vai precisar se reverter, porque eles não vão conseguir isoladamente impedir a pauta, né? Não acredito que a maioria da Câmara ou do Senado tope entrar nesse processo obstrutivo deles. Agora, hoje, eles cometeram outro crime, eles violaram a Constituição e o regimento, suspendendo os trabalhos do parlamento, de forma autoritária, impositiva, sem autorização do presidente da Câmara, o presidente do Senado. Isso também tem que ser apuradas as responsabilidades e possíveis punições, na minha opinião, deveriam vir. Jandira, a gente tem aqui, inclusive, a participação de um espectador aqui, ouvinte da nossa TV Fórum, que enviou um superchat para a gente, pegar esse gancho do que você falou aqui, que não acredita numa reversão, né, da decisão do Alexandre de Moraes em relação à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o André Luiz aqui, ele pergunta justamente isso, esse papo de Alexandre de Moraes vai revogar a prisão domiciliar do Bolsonaro procede. Claro que a gente não tem uma resposta acabada, mas eu acho que, inclusive, essa dúvida dele vem a partir de uma matéria da Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo, dizendo que há ali uma divisão entre os ministros do Supremo, que nem todos estariam de acordo. Você acredita que pode haver uma volta atrás nesse sentido, né? Que, de repente, o Alexandre de Moraes pode rever sua decisão e deixar a prisão do Bolsonaro para uma eventual condenação depois do julgamento? Olha, eu acho difícil que o próprio Alexandre faça isso. Mas haverá um recurso da defesa para a turma e depois para o plenário, certamente. Né? É o único recurso que a defesa de Bolsonaro pode fazer e ir para o pleno da primeira turma ou ir para o pleno geral do Supremo. Então, eu não sei qual é a avaliação global. Acho que na primeira turma, dificilmente esse recurso vence, não sei no plenário, né? Mas, assim, é por onde eu acho que está havendo esse papo de que pode ser revogado a partir do recurso da defesa para que outros ministros se posicionem.
Eu não tenho hoje uma ideia muito clara da correlação de força do Supremo neste ponto especificamente, da prisão domiciliar. Mas eu não vejo como Alexandre pudesse ter outra atitude. Ele avisou. Se violar as medidas cautelares, é prisão preventiva. Isso ele avisou. Isso foi anunciado na própria decisão. Isso foi anunciado. E quando ele violou a primeira vez, foi avisado. Se isso acontecer, vai ter prisão preventiva. Jandira. E eles fizeram, não tem como. O que ele ia fazer? Ia dizer, não, você não desrespeitou, está tudo certo? Ou baixar a cabeça para a opressão e para a ameaça do Trump? O Alexandre de Moraes não tinha o que fazer, tinha que fazer o que fez. Jandira, a gente está vivendo um momento muito interessante, emblemático da história brasileira, que é esse ataque à soberania brasileira que há muitos anos, né, há décadas que a gente não vivia, a nossa geração não tinha vivido um ataque assim tão direto, né? O Donald Trump ele fez um ataque direto à soberania brasileira, aquela carta. O Lula fez um discurso muito forte hoje, dizendo que aquela carta foi absurda, né? Absurdo, foi bizarro. Hoje, ele já tem falado isso há vários dias, mas hoje ele repetiu, foi absurdo. Se ele quisesse ligar para ele, para o Lula, ou mandar algum tipo de comunicado oficial pelo Itamaraty, mas o que ele fez ali, publicando no site, falando imediatamente parem com esse processo, ele falou que ele nem imaginava que fosse possível alguém fazer um ataque tão bizarro ao Brasil, à soberania brasileira. E, enfim, é uma coisa muito, muito grave e que o Brasil está reagindo, de certa forma, uma unidade, né? Tirando os bolsonaristas, que até eu queria... Essa é a minha pergunta, né? Porque a gente vê pesquisa, mas o Congresso, você está aí, você tem uma posição privilegiada que você está aí no Congresso, está vendo aí... Agora estava no recesso, né? Agora que você vai ver mais, né? Como é que esses bolsonaristas tão patriotas, vestindo camisa do Brasil, CBF, o tempo inteiro falando que são patriotas, eles se chamam de patriotas, né? Patriotas, mas o Trump aí atacando o Brasil, como é que você está vendo, como é que eles vão defender esse discurso contra o Brasil do Trump no Congresso Nacional? Como é que você está vendo isso, Jandira? Não, eles perderam o discurso patriótico, né, de verdade. Acho que, como diz outro, o patriotismo está nu. Né? Eles mostram o tamanho da hipocrisia, o tamanho da falsa defesa brasileira, e a sociedade agora, a gente sempre disse isso, mas não conseguia provar objetivamente. Hoje eles próprios provaram, deram um tiro no pé ou no peito, né? Quando eles articulam o imperialismo norte-americano contra o Brasil, contra os empregos no Brasil. Eu acabei de ver que o setor calçadista deve demitir 8 mil trabalhadores. Então, eles estão provocando desemprego no Brasil, eles estão provocando a paralisia de atividade econômica, eles estão interferindo na Suprema Corte brasileira. Eu nunca vi isso acontecer. É grave a incidência do imperialismo no Brasil, essa entrada, essa agressão, essas ameaças, essas tarifas, né? E para poder garantir quem tentou violar a democracia brasileira, o que é pior ainda, eles politizam o processo econômico, a guerra tarifária, em torno da defesa de um golpista, de quem tentou um golpe de Estado contra o Brasil. Então, isso tudo é muito grave, mas também ficou explícito para a sociedade quem é quem nessa brincadeira e, ao mesmo tempo, trouxe a questão nacional para o centro da política. A palavra soberania nunca foi tão falada, até na grande mídia, que, na minha opinião, de uns dias para cá está meio mudando o seu recorte de análise, mas assim, eu nunca vi a palavra soberania ser tão utilizada. Eu comentei agora, numa entrevista, que eu fui lançar o meu livro na Zona Norte do Rio de Janeiro, e eles disseram assim, Jandira, sábado que vem nós vamos fazer o Arraial da Soberania, o futebol de várzea da soberania. Ou seja, é uma palavra que está incorporada ao vocabulário cotidiano do povo, né? Então, na minha opinião, eles perderam, eles levantaram... Legal, Jandira, que arraial é esse? Fala para a gente aí, já foi sábado passado. Já foi. Então, eles levantaram a bandeira do Trump dentro do Congresso Nacional.
como eles se abraçam com a bandeira de Israel todo dia. Eles se agarram com a bandeira para fazer discurso contra a população palestina. Eles sustentam o genocídio, eles sustentam a tortura, eles sustentam o golpe. Essas pessoas são repugnantes na sua posição política. Agora, falem da sua posição. Hoje teve até uma coisa engraçada quando eles botaram o esparadrapo na boca. A maioria dos comentários que eu recebi na rede social disse: Jandira, por favor, manda eles ficarem assim, o esparadrapo na boca, que assim a gente não precisa ouvir as barbaridades que eles falam. Eles fizeram um protesto silencioso, para a nossa saúde mental, de fato, foi melhor, mas eles impediram a Câmara de funcionar, né? Então, essa questão do patriotismo, da soberania, isso aí, esse discurso, eles podem até fazer, mas não tem credibilidade nenhuma. Acho que nem para uma parte dos que votaram neles, né? Agora, nós precisamos fazer essa disputa. Nós é que temos que ir de verde e amarelo para a rua, nós é que temos que falar do patriotismo, nós temos que criar um clima de Copa do Mundo, na minha opinião, para fazer a defesa desse patriotismo verdadeiro, real, que a população sente e só precisa puxar. Gui, coloca na tela aí essa imagem, que é maravilhosa, deles com o esparadrapo na boca. As pessoas adoraram eles botarem o esparadrapo. Fica sempre assim, por favor. O Rogério é demais, né, o Rogério? Greve de palavras em nome do povo. É a primeira vez que eu vejo isso, Jandira. Greve de palavras é a primeira vez, né? Greve no parlamento, né? E no parlamento, né? Que é o lugar onde se fala, né? Então, eles fizeram um protesto silencioso, tentando dizer que estão sendo perseguidos. Ninguém no Congresso está sendo perseguido, todo mundo está falando o que quer. Antes do recesso, eles falavam barbaridades, estavam falando. Eu acho até que não foi inteligente da parte dele. Isso deve ser uma imagem para fora, né? Para os jornais de fora, dizer, aí, está todo mundo perseguido, ninguém pode abrir a boca, isso é uma perseguição política. É uma imagem feita para fora. Porque aqui dentro mas eles tampam a própria boca, Jandira. Eles tampam a própria boca. Eu nunca vi isso na vida. Acho que é uma imagem mais para fora do que para dentro. Essa. Como se você acha que o Trump é possível, né? Não seria surpresa se o Trump fizesse agora daquelas postagens malucas lá na rede social dele, cheio de caixa alta, né? Atacando o Brasil, elevando a tarifa, embora que já passou, né? Eu acho que é amanhã. Eu sei, mas você acha que você acha que amanhã ele vai ter alguma reação ou não? É o que está previsto. O Brasil está tentando se preparar para isso, né? Está vendo qual é o socorro que será dado a esses setores, né? De crédito, de subsídio. O Brasil, o governo está cuidando disso. Ao mesmo tempo, está abrindo outros mercados, né? E está tentando segurar os empregos a partir desse socorro que vai ser dado, óbvio que transitório, até que essa situação se reverta, para que esses setores não financiando mesmo esses setores, ou subsidiando, ou dando um crédito a juro muito baixo, para que esses setores se segurem e não demitam os trabalhadores brasileiros, né? E, ao mesmo tempo, vendo como abre outros mercados com alguns produtos que eram especificamente exportados para os Estados Unidos, que precisam abrir um outro mercado com outras especificidades. Jandira, uma pergunta. O que o governo precisa do Congresso Nacional nesse semestre? Qual é alguma pauta necessária? Porque eles querem fazer obstrução, eles não querem trabalhar, né? A gente sabe que tem a questão, por exemplo, de isenção para quem ganha até R$5.000, né? A gente sabe, mas tirando isso... Eu acho que tem 3 pautas assim, que me parecem muito urgentes. Uma é votar a isenção do imposto de renda até R$5.000 e uma redução na faixa seguinte, né, que é o que está no projeto do governo e que o relatório do Arthur Lira mantém, já teve urgência de plenário, agora é botar em pauta, certo? Então, isso é uma primeira urgência. A segunda é a medida provisória que taxa para cima, que taxa os BETs, que taxa fundos de investimento, que taxa, vamos dizer assim, quem ganha dinheiro, né? Então, por um lado, isenta de um lado e compensa taxando quem ganha muito, quem arrecada muito, né? E tem a PEC da segurança, que o governo está querendo acelerar como uma medida importante do governo em relação a essa pauta da segurança pública. Eu agregaria
3 pautas fundamentais, né? Eu agregaria. Primeiro, a regulação das redes, né? Que a gente precisa ter uma posição uníssona, né, do governo, com o campo político, para tentar aprovar. Eu acho que a regulação das redes hoje é algo muito necessário para a democracia brasileira e para o segmento, inclusive, da nossa vida, né? Não tendo crimes na internet, crimes contra a democracia, crime contra a saúde pública e outros crimes. O outro é a regulação do cinema no streaming, que isso chama-se soberania cultural. É você estimular a indústria do audiovisual brasileiro. Amanhã nós vamos fazer uma agenda o dia inteiro com o pessoal do audiovisual aqui, em Brasília, para tentar garantir a tramitação desse projeto. Legal. E o terceiro é a regulação da IA. Eu estou na Comissão Especial da Inteligência Artificial, e é muito importante que nós estamos analisando um projeto que veio aprovado do Senado, né, que se baseia muito na regulação, na legislação europeia, né, sobre a categorização de risco. Então, nós estamos lá na comissão, fazendo na fase de audiência pública, para poder ter um relatório, Aguinaldo Ribeiro é o relator, para a gente ter um relatório que possa ser votado, e, na minha opinião, tinha que ser votado esse ano. A gente não pode entrar em 26, no ano eleitoral, sem regular eticamente a inteligência artificial. A gente sabe os riscos que isso gera. E dentro da IA, a questão do direito autoral. O direito autoral, ele salta, porque as pessoas que criam, em qualquer aspecto da arte, ou qualquer aspecto da inovação, precisa ter o seu direito autoral garantido. Então, essa questão do direito autoral é uma pauta importante dentro das regulações, e particularmente a regulação da inteligência artificial. Jandira, esse é seu 8º mandato como deputada, né? Deputada federal? Como deputada federal, sim, e um na Assembleia Legislativa. Exato. Em todo esse período, né? Essas 2 últimas legislaturas, a que foi eleita em 2018, a que foi eleita em 2022, são as piores que você viu? Porque, assim, quando a gente vê esse tipo de protesto, ele é explicativo, né? De uma bancada. Como que você analisa essa mudança que teve na Câmara dos Deputados? Não, é uma mudança para pior. Essa legislatura atual é a pior do que eu já vivi aqui. É a pior. A anterior também era bem ruim, porque ela surge com o fenômeno Bolsonaro, né? Numa guerra cultural absurda, né? Na verdade, ela é resultado, Bolsonaro é resultado dessa guerra cultural, né? E essa bancada que veio com ele também. Por exemplo, tem um deputado que foi o deputado federal mais votado do Rio e que não tinha sido eleito vereador na eleição anterior. Você veja que o fenômeno político eleitoral de 2018 arrastou uma bancada dentro dessa corrente de opinião e que deu no governo Bolsonaro, né? E a existência do orçamento secreto, a máquina na mão do governo, na verdade é o primeiro presidente que não se reelege depois da reeleição, foi uma grande derrota para o Bolsonaro, mas para a eleição proporcional e para a eleição de alguns senadores, essa máquina valeu e o orçamento secreto também valeu, né? Então, isso é um voto hoje muito distritalizado, não é o voto de opinião, aquele voto que não tem máquina, né? As prefeituras. Então, é um voto cada vez mais distritalizado, sustentado pela grana e pela máquina. Então, essa legislatura foi isso aí. E ainda tem um aspecto dos cultos, né? Da disputa de poder, que algumas linhas, né? Algumas doutrinas, vamos dizer assim, que não são doutrinas, né? Na verdade, são igrejas montadas para a disputa de poder. E eles têm os cultos, têm uma influência, o pastor tem muita influência no povo, e isso tem definido muito da votação e da eleição aqui em Brasília. Então, é uma legislatura muito complexa, muito misturada, mas que é fruto de uma guerra cultural e de muito dinheiro. Ô, Jandira, para finalizar aqui, esse projeto de anistia, né, que a oposição está dizendo que vai ir para o tudo ou nada, que aparentemente é o que ela quer, ir para o tudo ou nada, obstruiu os trabalhos hoje, a gente acompanhou, né? Inclusive até você pode comentar alguma coisa, realmente obstruiu, não está tendo trabalho, eles estão sabotando tudo, estão dando uma de baderneiros aí na Câmara, no Senado, né? Depois do baderneiro somos nós, né? Depois do baderneiro somos nós, né? Estão dando de subversivos, né? Subversivos e baderneiros, querendo parar tudo, e estão dizendo aí que nada vai
ser votado se não for aprovada a anistia, né? Como é que você está vendo isso aí? Eu acho que eles indo por tudo ou nada, eles vão ter nada. Não acho que a pauta da anistia ou a pauta do impeachment da Alexandre de Moraes esteja na ordem do dia, na realidade de hoje, no Congresso Nacional. Né? Nem na sociedade, e muito menos na sociedade. No Congresso Nacional também não. Obstruir, eles vão continuar obstruindo. Não do jeito que fez hoje. Do jeito que fez hoje, se repetir, na minha opinião, aí tem que ter medida de força, não tem jeito. Como é que você vai deixar o cara ocupando a mesa e o presidente da Câmara não entra? Como é que faz? Né? Por isso que os presidentes das duas casas chamaram a reunião de líderes amanhã para ver como é que resolve isso no diálogo político. Porque se eles ficarem repetindo isso todo dia, aí tem que ter punição, não tem... Eu já acho que vai ter punição a partir do que fizeram hoje. Foi uma violação constitucional e uma violação do regimento. Mas, se eles partirem para o entendimento e não repetirem, talvez esqueçam o dia de hoje, o que eu lamento. Mas, se eles insistirem nessa tática, não vai ter jeito. Aí vai ter que tomar outras medidas, né? Agora, obstruir a pauta, eles obstruem o tempo todo, só que eles são derrotados na obstrução, porque a maioria não acompanha. Isso eu queria saber. A maioria não acompanha isso, né? O centro político, todo mundo quer saber, Jandira, o centro político, esse centrão aí, eles vão nessa onda aí dos bolsonaristas de obstruir tudo? Nesse momento não acredito. Não acredito. Até porque ninguém vai impedir de votar a isenção do imposto de renda, né? Tem uma pauta importante a ser votada. A gente já denunciou isso hoje. E, além disso, não acho que a maioria desse centro concorda com essa tentativa de agredir o judiciário dessa forma e fazer uma tática política desse jeito. Eu não acho que a maioria do Congresso e da Câmara, particularmente, entre nesse balaio desse tipo de obstrução. Não acredito. Eles vão fazer obstrução, vão usar regimentalmente o que eles têm, dentro de uma votação que aconteça, mas não vão conseguir impedir. Como eles vêm obstruindo esse tempo todo e a gente vem votando. Muito bem. Glauco, eu vou liberar a Jandira. Jandira, então, muito obrigado aí pela participação. Sempre Obrigada. Muito bom recebê-la aqui. A gente às vezes não encontra a agenda, mas às vezes encontra, né, Miguel? E nessas horas a gente se encontra. Não, você é parceira. Um forte abraço, Jandira. Bom trabalho aí. Miguel, Glauco, um abraço a todo mundo que está aí. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu, Jandira. Boa noite.